Literatura assistida, a leitura que te acompanha. A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca. Ato 5, Cena 1. Sob o céu cinzento que se estendia sobre Elsinor como uma mortalha, o pequeno cemitério nos arredores do castelo acolhia a rotina macabra dos que ali trabalhavam. Dois coveiros, figuras rústicas envoltas em roupas escuras e manchadas de terra, interrompiam por um instante o ritmo de suas pás, para debater um assunto que lhes parecia tão espinhoso quanto as raízes que desenterravam. O primeiro, mais velho e de gestos enfáticos, apoiava-se em sua pá como um professor em seu púlpito. O segundo, mais jovem e de expressão mais hesitante, ouvia com uma mistura de respeito e ceticismo. A cova que escavavam, ainda rasa, aguardava seu ocupante. Ela deve ser enterrada em sepultura cristã. Aquela que voluntariamente busca sua própria salvação? Perguntou o primeiro coveiro, a ironia enroscando-se em suas palavras como era venenosa. O segundo coveiro respondeu, com a convicção de quem recebeu ordens superiores. Digo-te que sim, e portanto faze sua cova direita. O coroner já se assentou sobre ela e determina que a sepultura é cristã. O mais velho arqueou as sobrancelhas, desdenhoso. Como pode ser? A menos que ela se tenha afogado em sua própria defesa. O mais jovem encolheu os ombros. Ora, assim se achou. O primeiro coveiro largou a pá e ergueu um dedo em atitude professoral. Deve ser se ofendendo. Não pode ser de outro modo. Pois aqui está o ponto. Se me afogo sabendo, isso argumenta um ato. E um ato tem 3 ramos. É agir, fazer e performar. Portanto, ela se afogou sabendo. O segundo coveiro tentou interromper. Não. Ouve-te, bom homem cavador. O mais velho ergueu a mão, impondo silêncio. Dá-me licença. Começou a desenhar no ar com o dedo sujo de terra, como se traçasse um diagrama. Aqui jaz a água. Bom. Aqui está o homem. Bom. Se o homem vai a esta água e se afoga, é. Queira ele, não queira, ele vai. Notais isso? Mas se a água vem a ele e o afoga, ele não se afoga a si mesmo. Portanto, aquele que não é culpado de sua própria morte não encurta sua própria vida. O mais jovem franziu o senho, confuso. Mas isto é lei? O primeiro coveiro sorriu, satisfeito com a pergunta. Sim. Caso é. Lei do inquérito do coroner. O segundo coveiro, ainda insatisfeito, insistiu. Quereis a verdade nisto? Se esta não fosse uma gentil mulher, deveria ter sido enterrada fora da sepultura cristã. O mais velho acenou, com um ar de sabedoria mundana. Ora. Aí tu dizes. E mais pena que os grandes tenham amparo neste mundo para afogar ou enforcar-se mais que seus iguais cristãos. Recolheu a pá e voltou a cavar, mas não sem antes acrescentar, num tom que pretendia ser erudito. Vamos, minha pá. Não há cavaleiros antigos senão jardineiros. Abridores de valas e fazedores de covas. Eles sustentam a profissão de Adão. O mais jovem arregalou os olhos. Ele era cavaleiro. O primeiro coveiro respondeu, com orgulho. Ele foi o primeiro que portou armas. O segundo coveiro riu, e disse, incrédulo. Ora, ele não tinha nenhuma. O mais velho ergueu a pá como se fosse uma espada, num gesto de falsa indignação. Que, és um pagão? Como entendes a Escritura? A Escritura diz que Adão cavou. Poderia cavar sem armas. Baixou a pá e recomeçou a cavar, mas sua mente já se voltara para outro enigma. Farei outra pergunta. Se não me responderes ao propósito, confessa-te. Vai. Disse o mais jovem, resignado. Quem é aquele que constrói mais forte que o pedreiro, o construtor naval ou o carpinteiro? Perguntou o primeiro coveiro, os olhos brilhando com o desafio.
O segundo coveiro pensou por um instante e respondeu, convicto. O fazedor de forcas. Pois aquele arcabouço sobrevive a 1000 inquilinos. O mais velho riu, uma risada áspera que ecoou entre as sepulturas, e prosseguiu. Gosto bem do teu engenho, em boa fé. A forca faz bem. Mas como faz bem? Faz bem aqueles que fazem mal. Agora tu fazes mal ao dizer que a forca é construída mais forte que a igreja. Portanto, a forca pode fazer-te bem. Fez uma pausa e retomou. De novo, vamos. O mais jovem repetiu a pergunta, como se recitasse uma lição. Quem constrói mais forte que um pedreiro, um construtor naval ou um carpinteiro? O primeiro coveiro incentivou. Sim, dize-me isso. O segundo coveiro coçou a cabeça, coberto de terra e suor. Caso. Agora posso dizer. Dize. Por missa. Não sei o que dizer. O mais velho suspirou, com um gesto de desânimo afetado, e apontou em direção a uma taverna cujo telhado se avistava além das árvores. Não congeles mais teus miolos sobre isso. Pois teu burro embotado não mendará seu passo com pancadas. E quando te perguntarem isto outra vez, dize, um fazedor de covas. As casas que ele faz duram até o dia do juízo. Fez um gesto de impaciência. Vai. Vai aí, aluga. Traz-me um caneco de licor. O segundo coveiro largou a pá com um suspiro de alívio e saiu apressado, deixando o mais velho sozinho com sua tarefa. O primeiro coveiro, agora entregue à solidão de seu trabalho, recomeçou a cavar, e sua voz elevou-se numa cantiga rouca, cujas palavras se perdiam no vento frio que soprava entre as lápides. Na juventude, quando eu amava, amava somente. Pensava que era muito doce contratar o tempo para meu proveito. Oh, pensava que nada era conveniente. Mal as notas se dissipavam no ar, duas figuras surgiram ao longe, caminhando entre as sepulturas com passos lentos e hesitantes. Hamlet, envolto em sua capa escura, trazia no rosto a palidez de quem vira a morte de perto. Horácio, a seu lado, mantinha a postura grave e atenta de sempre. O príncipe deteve-se ao ver o coveiro cantar enquanto desempenhava seu ofício, e um sorriso amargo curvou-lhe os lábios. Não tem este sujeito sentimento de seu ofício, que canta fazendo covas? Horácio observou o homem por um instante e respondeu, com a calma habitual. O costume tornou isso nele uma propriedade de facilidade. Hamlet assentiu, pensativo. É mesmo assim. A mão de pouco emprego tem o sentido mais dedicado. O coveiro, alheio à presença dos dois, continuou seu canto, e sua pá, ao ritmo da música, atirava a terra para o lado. Mas a idade, com seu passo furtivo, agarrou-me em sua garra, e embarcou-me para a terra, como se eu nunca houvesse sido. Num movimento brusco, ele arremessou para cima uma caveira, que rolou pelo chão e veio parar junto ao monte de terra recém-cavada. Hamlet aproximou-se, os olhos fixos no crânio polido pelo tempo, e sua voz assumiu um tom de melancolia reflexiva. Aquela caveira tinha uma língua e podia cantar uma vez. Como o patife, a lança ao chão, como se fosse o osso maxilar de Caim, que fez o primeiro assassinato. Apanhou a caveira, segurando-a nas mãos com uma reverência quase solene. Isso poderia ser o crânio de um político, que este asno agora ultrapassa em ofício, em que buscaria enganar a Deus. Não poderia? Horácio respondeu, apenas para acompanhar o pensamento do amigo. Poderia, meu senhor. Hamlet continuou, os olhos percorrendo a superfície lisa do osso. Ou de um cortesão, que podia dizer, bom dia, doce senhor. Como estais, bom senhor? Isto poderia ser de Lord tal e tal, que elogiava o cavalo de Lord tal e tal, quando intentava pedi-lo. Não poderia? Sim, meu senhor. Hamlet suspirou, e seu olhar perdeu-se no horizonte. Pois,
Mesmo assim, agora pertence aos vermes, sem maxilar e batido na caveira com a pá de um coveiro. Virou a caveira entre os dedos. Eis uma bela revolução. Se tivéssemos o truque para vê-la. Pousou a caveira no chão, mas o pensamento não o abandonava. Custaram esses ossos não mais que a criação, senão para brincar de arremesso com eles? Me dói ao pensar nisso. O coveiro, sem interromper seu trabalho, recomeçou a cantar, e sua pá ergueu-se novamente. Uma picareta e uma pá. Uma pá. E um lençol de mortalha. Oh, uma cova de argila para findar. Para tal hóspede que isso valha. Outra caveira voou pelo ar, e Hamlet avançou para apanhá-la, examinando-a com uma curiosidade mórbida. A outra! Por que não poderia ser a caveira de um advogado? Sua voz tornou-se mais animada, quase zombeteira. Onde estão suas cuidades agora? Suas quilits, seus casos, seus mandatos e seus truques? Por que sofre ele agora que este rude patife o bata na cabeça com uma pá suja e não lhe fala de sua ação de bater? Ergueu a caveira diante dos olhos. Este sujeito pode ter sido em seu tempo um grande comprador de terras, com seus status, suas reconhecências, suas multas, seus comprovantes, suas recuperações. É esta a fineza de suas multas e a recuperação de suas recuperações? Ter seu fino crânio cheio de fina terra? Seus avalistas não avaliarão mais suas compras, e múltiplos também, além do comprimento e largura de um par de escrituras? A própria escritura de suas terras dificilmente caberá nesta caixa, e o herdeiro mesmo não há de ter mais. Ah? Horácio respondeu, com um sorriso discreto. Nem um pingo mais, meu senhor. Hamlet virou-se para o amigo, os olhos brilhando com uma centelha de malícia. Não é o pergaminho feito de peles de ovelha? Sim, meu senhor, e de peles de bezerro também. Hamlet riu, uma risada curta e amarga. Ha! São ovelhas e bezerros que buscam garantia naquilo. Guardou a caveira e dirigiu-se ao coveiro, que continuava seu trabalho, imperturbável. Falarei a este sujeito. Aproximou-se da beira da cova e perguntou, com uma cortesia irônica: De que é esta cova, senhor? O coveiro ergueu os olhos por um instante, reconheceu um freguês de aparência nobre e retomou o canto, respondendo entre duas pás de terra, sem dar muita atenção à figura que lhe questionava. Minha senhor, há uma cova de argila para findar. Para tal hóspede que isso valha. Hamlet fingiu concordar. Creio que seja a tua, de fato, pois mentes nela. O coveiro deteve-se, apoiou-se na pá e encarou o príncipe com uma expressão de desafio calculado. Vós mentes fora dela, senhor, e portanto não é vossa. Por minha parte, não minto nela, e ainda assim é minha. Hamlet não se deixou intimidar. Tu mentes nela, por estar nela e dizer que é tua. É para os mortos, não para os vivos. Portanto, mentes. O coveiro sorriu, satisfeito com a própria argúcia. É uma mentira viva, senhor. Irá embora outra vez, de mim para vós. Para que homem, Cavazela? O coveiro encolheu os ombros. Para nenhum homem, senhor. Para que mulher, então? Para nenhuma, tampouco. Quem deve ser enterrado nela? O coveiro baixou a pá e respondeu, com um ar de mistério teatral. Uma que foi mulher, senhor, mas descansa sua alma. Ela está morta. Hamlet voltou-se para Horácio, os olhos arregalados numa expressão de espanto cômico. Como absoluta o miserável! Devemos falar pela cartilha, ou equívoca nos destruirá.
Baixou a voz, como quem confidencia um segredo. Pelo Senhor, Horácio, há 3 anos tenho notado. A idade tornou-se tão apurada que o dedo do pé do camponês chega tão perto do calcanhar do cortesão que lhe esfola os calos. Dirigiu-se novamente ao coveiro. Há quanto tempo és fazedor de covas? O coveiro pareceu refletir, os olhos perdidos em memórias antigas. De todos os dias do ano, vinha isso no dia em que nosso último rei Hamlet venceu Fortinbras. Hamlet franziu o senho. Há quanto tempo é isso? Não podeis dizer isso. Todo tolo pode dizer. Foi próprio dia em que o jovem Hamlet nasceu, aquele que está louco e foi enviado para a Inglaterra. O príncipe manteve a expressão impassível, mas seus olhos estreitaram-se. Sim, caso... Por que foi enviado para a Inglaterra? O coveiro, alheio, continuou sua ladainha. Ora, porque estava louco, recuperará seus miolos lá, ou, se não o fizer. Não é grande coisa lá. Bem, por quê? Não se notará nele lá. Lá os homens são tão loucos quanto ele. Como ficou nunca? O coveiro coçou a cabeça, pensativo. Muito estranhamente, dizem, Como, estranhamente? por fé. Mesmo, com a perda de seus miolos. Sobre que motivo? O coveiro apontou para o chão com a pá. Ora, aqui na Dinamarca. Tenho sido coveiro aqui, homem e menino, 30 anos. Hamlet deixou escapar um assobio baixo. 30 anos! Aproximou-se do monte de caveiras acumuladas ao lado da cova. Quanto tempo um homem jaz na terra antes de apodrecer? O coveiro, agora mais solto, respondeu com a autoridade de quem viu de tudo. Por fé? Se não estiver podre antes de morrer. Como temos muitos cadáveres sifilíticos hoje em dia, que mal aguentam ser deitados, durar-vos-á uns 8 ou 9 anos. Um curtidor durar-vos há 9 anos. Hamlet ergueu uma sobrancelha. Por que ele, mais que outro? O coveiro explicou, como se falasse a um aluno lento. Ora, senhor, seu couro está tão curtido com seu ofício, que manterá a água fora por um bom tempo. E vossa água é uma forte decompositora de vosso cadáver maldito. Pegou uma caveira que jazia separada das outras, mais polida e amarelada. Eis uma caveira agora. Esta caveira tem jazido na terra 23 anos. De quem era? O coveiro examinou a caveira com a familiaridade de quem a desenterrou muitas vezes. De um maldito louco. De quem pensais que era? Não. Não sei. O coveiro ergueu a caveira como se apresenta-se uma relíquia sagrada, e sua voz carregou-se de uma antiga animosidade. Uma pestilência sobre ele. Por ser um velhaco louco. Ele derramou uma caneca de vinho do Reno em minha cabeça uma vez. Baixou outra caveira e a estendeu na direção de Hamlet. Esta mesma caveira, senhor, era a caveira de Yorick, o bobo do rei. Hamlet recuou um passo, os olhos fixos no crânio que o coveiro lhe oferecia. Esta? Essa mesma. Hamlet estendeu a mão e tomou a caveira com uma reverência quase religiosa, segurando-a como se pudesse ainda sentir o calor da vida que ali um dia habitara. A voz, quando falou, era um sussurro carregado de uma melancolia que parecia vir das profundezas da terra. Deixa-me ver. Seus dedos percorreram a superfície lisa do osso, tateando as cavidades vazias onde os olhos um dia brilharam. Oh, pobre Yorick! Ergueu os olhos para Horácio, e neles havia uma súplica silenciosa por compreensão. Conheci-o, Horácio, um sujeito de infinito gracejo, de fantasia excelentíssima. Ele me carregou em suas costas 1000 vezes, e agora, quão aborrecido, em minha imaginação é. Sua voz quebrou-se por um instante, mas ele prosseguiu, aproximando a caveira do rosto. Minha garganta atravessa ao pensamento. Aqui pendiam aqueles lábios que beijaram-me não sei quantas vezes. Afastou-a, examinando-a como se buscasse nos ossos os vestígios da alegria perdida. Onde estão?
vossas zombarias agora, vossas piadas, vossas canções, vossas centelhas de alegria que costumavam pôr a mesa em gargalhadas? Sua voz tornou-se mais amarga. Nenhuma agora, para zombar de vosso próprio riso, completamente desmaxilado? Ergueu a caveira e exclamou: Agora, ide à câmara de minha senhora e diz-lhe que, por mais que se pinte a polegada grossa, a esta feição ela deve chegar. Fazei-a rir disso. Baixou a caveira e, com um gesto de súbita intimidade, voltou-se para Horácio. Rogo-te, Horácio, dize-me uma coisa. Que é, meu senhor? Hamlet segurou a caveira contra o peito, como se acalentasse uma criança. Pensas que Alexandre tinha esta aparência na terra? Horácio respondeu, com a gravidade habitual. A mesma. Hamlet aproximou a caveira do nariz e fez uma careta, afastando-a em seguida. E cheirava assim? Pousou a caveira no chão, mas seus olhos não se desprendiam dela. A que usos baixos podemos retornar, Horácio? Começou a andar de um lado para o outro, a voz tornando-se mais animada. Por que a imaginação não pode traçar o nobre pó de Alexandre até achá-lo tampando um buraco de barril? Horácio tentou moderar-lhe o entusiasmo. Seria demasiado, curiosamente, considerar assim. Hamlet ergueu a mão, num gesto de quem não aceita objeções. Não, por fé, nem um pingo. Mas segui-lo até lá com modéstia suficiente e verossimilhança para conduzi-la. Assim, Alexandre morreu. Alexandre foi enterrado. Alexandre retorna ao pó. O pó é terra. Da terra fazemos barro. E por que daquele barro, no qual ele foi convertido, não poderia tapar um barril de cerveja? Sua voz elevou-se num tom quase poético. O César imperial, morto e barro tornaria. Pode tapar um buraco para afastar o vento. Ou aquela terra, que o mundo temia, remendasse uma parede para expelir o inverno violento. De repente, Hamlet estacou, a mão erguida meio gesto. Seus olhos fixaram-se no caminho que levava ao castelo, onde um cortejo começava a formar-se. Mas calma, calma! Deixai isso de lado. Eis que vem o rei. Retirou-se com Horácio para trás de uma lápide próxima, de onde podiam observar sem serem vistos. Pela vereda do cemitério avançava a procissão fúnebre. À frente, soldados com tochas cujas chamas tremiam ao vento frio. Depois, o rei Cláudio, a rainha Gertrudes, seus rostos graves e compungidos. Laertes, caminhando logo atrás, o semblante desfigurado pela dor e pela revolta. Um padre de vestes negras, carregando um livro de orações. E, finalmente, um caixão de madeira simples, carregado por 4 servos. Cercado por lordes e damas da corte, cujos murmúrios se perdiam no ar. A rainha e outros nobres. Quem é que assim seguem? E com tais ritos mutilados? Isso indica que o cadáver que seguem, com a mão desesperada, tirou a própria vida, e era de alguma importância. Hamlet observou o cortejo em silêncio, seus olhos percorrendo cada rosto, cada gesto. Quando seu olhar encontrou Laertes, uma centelha de reconhecimento acendeu-se em seu semblante. Esse é Laertes, um jovem muito nobre, nota? Laertes, aproximando-se da cova aberta, dirigiu-se ao padre com a voz áspera de quem mal contém a fúria. Que cerimônia mais? O padre, imperturbável, respondeu com a frieza de quem aplica o rito sem afeto. Seus obsequiais foram tão longamente ampliados quanto temos garantia. Sua morte foi duvidosa, e, não fosse a grande ordem que sobrepuja o rito, ela deveria ter alojado em terra não santificada até a última trombeta. Pois orações caritativas, cacos, seixos e pedrinhas, deveriam ser atirados sobre ela. Contudo, aqui lhe é permitida sua grinalda virginal, suas infestas de donzela e a condução à casa do cimo e do enterro. Laertes apertou os punhos, os nós dos dedos embranquecendo.
Não será feito mais nada? O padre balançou a cabeça, inflexível. Nada mais se deve fazer. Profanaríamos o serviço dos mortos ao cantar um requiem e dar-lhe tal descanso, quanto às almas que partiram em paz. Laertes, no acesso de fúria contida, apontou para a cova e ordenou aos servos. Deitai-a na terra, e de sua bela e não poluída carne nasçam violetas. Voltou-se para o padre, os olhos flamejando. Digo-te, padre grosseiro, um anjo ministrante será minha irmã, quando tu estiveres deitado uivando. Hamlet, atrás da lápide, arregalou os olhos num súbito reconhecimento. Quê? A bela Ofélia? A rainha aproximou-se da cova, suas mãos cheias de flores que começou a espalhar sobre o caixão antes que fosse baixado, a voz embargada pelo choro. Doces para doce. Adeus. As flores caíam sobre a madeira nua, como lágrimas coloridas. Esperava que tivesse sido a esposa de meu Hamlet. Pensei ter adornado teu leito nupcial, doce donzela, e não ter espalhado tua cova. Laertes, incapaz de conter a dor por mais tempo, saltou para dentro da cova aberta, seus braços envolvendo o caixão no abraço desesperado. Oh, tríplice desgraça caia 10 vezes tríplice sobre aquela cabeça amaldiçoada, cujo ato perverso privou teu senso mais engenhoso. Ergueu os olhos para os coveiros que aguardavam com as pás. Afastai a terra por um momento, até que tenha apanhado mais uma vez em meus braços. Quando os coveiros hesitaram, ele gritou. Agora amontoai vosso pó sobre o vivo e o morto, até fazerdes desta planície uma montanha que ultrapasse o velho Pélion ou a cabeça celeste do azul Olimpo. Hamlet, que acompanhava a cena com os olhos ardendo em emoção contida, não pôde conter-se por mais tempo. Afastou-se da lápide e avançou em direção à cova, a voz elevando-se num desafio que ecoou pelo cemitério. Quem é aquele cuja mágoa traz tal ênfase? Cuja frase de tristeza conjura as estrelas errantes e as faz ficar como ouvintes feridos de pasmo? Saltou para dentro da cova, enfrentando Laertes. Este sou eu, Hamlet, o dinamarquês. Laertes largou o caixão e lançou-se sobre ele, as mãos fechando-se em torno de sua garganta. O diabo leve tua alma! Hamlet, embora surpreso, não recuou. Não rezas bem. Rogo-te, tira teus dedos de minha garganta. Embora não seja esplenético e precipitado, tenho em mim algo perigoso. Que tua sabedoria tema. Afasta tua mão. O rei, vendo a luta, ordenou aos acompanhantes. Separai-os. A rainha, em desespero, gritou. Hamlet! Hamlet! Os lordes e soldados precipitaram-se para a cova, separando os dois jovens com esforço. Horácio segurou o braço do amigo. Meu bom senhor, sossegai. Hamlet, libertado das mãos que o seguravam, enfrentou Laertes com os olhos brilhando de desafio. Ora, lutarei com ele sobre este tema até que minhas pálpebras não mais se movam. A rainha, confusa e ao mesmo tempo assustada, perguntou. Oh, meu filho, que tema? Hamlet ergueu a mão num gesto de declaração solene, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Eu amava Ofélia. 40.000 irmãos não poderiam, com toda essa quantidade de amor, compor-me a soma. Apontou para Laertes, o dedo trêmulo de emoção. Que farás por ela? O rei, vendo o perigo de uma revelação maior, interveio. Ó Laertes, ele está louco. A rainha, num esforço desesperado para acalmar os ânimos, suplicou. Pelo amor de Deus, tolerai-o. Hamlet, porém, não se deixava conter. Seus olhos fixavam-se em Laertes com uma intensidade que beirava a obsessão. Pelo sangue! Mostra-me o que farás. Chorarás? Lutará? Jejuarás? Rasgar-te-ás? Beberás vinagre? Comerás um crocodilo?
aproximou-se de Laertes, desafiando-o. Vens aqui para choramingar? Para enfrentar-me, saltando em sua cova? Que seja sepultado rapidamente com ela. Assim farei eu. E, se falaste de montanhas, deixai que atirem milhões de acres sobre nós, até nosso solo, queimando sua cabeça contra a zona ardente, faço ossa como uma verruga. Não, e se falares, eu estou pronto a arrematar tão bem quanto tu. A rainha, vendo o acesso do filho, tentou explicar a Laertes. Isto é mera loucura, e assim por um tempo o acesso trabalhará nele. Logo, tão paciente quanto a fêmea da pomba, quando seus 2 dourados são revelados, seu silêncio ficará pendente. Hamlet, como se apenas então percebesse a presença do rei, voltou-se para ele e para Laertes com uma expressão que misturava desdém e uma ponta de afeto. Ouve, senhor. Qual é a razão de me tratar assim? Eu sempre vos amei. Mas não importa. Deixe o próprio Hércules fazer o que possa. O gato miará e o cão terá seu dia. E, com essas palavras, Hamlet afastou-se da cova e começou a caminhar em direção à saída do cemitério, seu vulto escuro recortando-se contra o céu cinzento. O rei, aliviado por ver o príncipe partir, voltou-se para Horácio. Rogo-vos, bom Horácio, acompanhai-o. Horácio curvou-se e seguiu o amigo, deixando o rei a sós com Laertes, a rainha e os cortesãos. Cláudio aproximou-se de Laertes, que ainda permanecia à beira da cova, o rosto contraído pela dor e pela humilhação, e falou em voz baixa, mas com a autoridade de quem ainda comanda. Reforçai vossa paciência no discurso da noite passada. Levaremos o assunto ao impulso presente. Voltou-se para a rainha. Boa Gertrudes, põe alguma vigilância sobre vosso filho. Seus olhos percorreram a cova, o caixão, as flores espalhadas. Esta cova terá um monumento vivo. Uma hora de quietude logo veremos. Até lá, que nosso proceder seja em paciência. E, com essas palavras, o cortejo fúnebre dispersou-se lentamente, deixando para trás o coveiro que retomou seu trabalho, sua pá erguendo-se e caindo no ritmo monótono que preencheu o silêncio deixado pelos vivos, enquanto a terra começava a cobrir o caixão de Ofélia, sepultando não apenas seu corpo, mas também as últimas esperanças de paz em Elsinor. Continua no próximo capítulo. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se. Colabore para manter esse projeto vivo. Envie um Pix escaneando o QR Code na tela. Você também pode apoiar nosso trabalho no Apoia-se. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Literatura assistida.